Olá! Nas últimas décadas, a administração pública foi bastante modernizada. A internet, por exemplo, contribuiu para a simplificação e a transparência. Mesmo assim, o processo de compras ainda exige aperfeiçoamentos que garantam a aquisição de produtos e serviços de qualidade a preços justos e dificultem o desvio de recursos. Prova disso são as dezenas de projetos em análise na Câmara que modificam a Lei de Licitações, que é de 1993. Uma comissão especial vai estudar as propostas e pode mesmo concluir pela substituição da norma. O Expressão Nacional de hoje antecipa esse debate. Estão aqui comigo Alexandre Cairo. Ele é procurador da Fazenda Nacional da Advocacia Geral da União. O presidente da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Valdecir Pascoal. E dois deputados que participam da comissão especial. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Você, que é de casa, é nosso convidado. Se você trabalha na administração pública ou é empresário e tem sugestões para aperfeiçoar a lei de licitações, participe do nosso debate pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e a nossa página na internet. Senhores, muito boa noite, muitíssimo obrigada pela presença aqui ao nosso debate. Deputado Helder Salomão, PT do Espírito Santo, eu gostaria de começar com o senhor o nosso debate. Deputado, uma das críticas que normalmente se ouve em relação à lei de licitações é que ela cria muita burocracia e dificulta a participação das empresas no processo licitatório, mas, ao mesmo tempo, uma burocracia criada no sentido de ter mais controle, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue conter, por exemplo, a corrupção, nem garantir que a administração pública compre, como eu disse na abertura do programa, os melhores produtos e serviços a preços justos. E essa minha pergunta eu gostaria de aproveitar e colocar logo uma participação do Jonathan de Souza Araújo, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vai na mesma linha, ele diz o seguinte: penso ser importante fazer atualizações nesta lei, pois o mercado é dinâmico e os corruptos sempre estão trabalhando para fraudar e levar vantagem frente à sociedade. Não podemos ficar estáticos assistindo passivamente. Nosso legislativo tem o dever de se posicionar e defender a nossa sociedade. Na sua visão, quais são as principais mudanças que a lei de licitações deve receber? Olha, eu quero agradecer pela oportunidade de estar nesse debate. Eu estou agora iniciando um novo desafio como deputado federal, mas fui vereador, deputado estadual e prefeito durante 8 anos. Então eu pude vivenciar isso durante 8 anos, especialmente durante os mandatos de prefeito. Tem aspectos da lei que precisam ser mudados. Eu sou da seguinte tese: quanto mais burocracia, maior a corrupção. Quanto maior a burocracia, maior a corrupção. O nosso sistema de licitação do Brasil ele é lento, longo, complexo e burocrático. Eu não acho que ele favorece o controle. Então, aqui com órgãos de controle, eu acho que dificulta o controle. Dificulta o controle. Porque quanto mais etapas nós tivermos no processo, longo, lento, mais oportunidades para quem quer fazer malfeitos, para quem quer praticar corrupção. Eu creio que nós precisamos tornar o nosso sistema de licitações mais curto, menos burocrático, né? E tem algumas ideias que nós podemos discutir. O RDC, por exemplo, é um caminho que nós podemos discutir. Eu li recentemente um posicionamento, eu sou do Espírito Santo, lá nós temos um problema que se arrasta há anos, que é o aeroporto de Vitória. Parecer do TCU, inclusive, já indicando que o RDC seria o mais indicado para o aeroporto de Vitória, que já teve licitações superfaturadas, que já teve suspensão, o TCU já se posicionou várias vezes. Então, esse sistema que nós temos, ele é tão complexo, tão longo, tão lento, com tantas etapas, e vocês sabem melhor do que eu fui prefeito, mas não sou especialista na área, eu senti na pele o que é, assim, para quem não quer investir bem o recurso público, é melhor essa lei burocrática. Okay. Para quem quer aplicar bem o recurso público, né, é preciso alterar alguns aspectos da lei. Eu diria assim, que nós precisamos pensar
em tornar a lei menos complexa, mais objetiva, para que a gente, por exemplo, cada etapa do processo licitatório no Brasil cabe um recurso. E aí dá margem para os lobistas, dá margem para os negociadores, dá margem para quem não está interessado em ver o recurso público bem aplicado. Agora, também não vamos demonizar a lei de licitações, ela tem muitos aspectos positivos. O que eu penso é que nós precisamos discutir, eu agora componho aqui e me coloco à disposição, inclusive, para discutir com os órgãos aqui da casa, mas também os órgãos de controle, para que a gente pense uma maneira de aperfeiçoar a lei de licitações e torná-la, né, uma lei mais efetiva e que consiga fazer com que o bom gestor, que o gestor que quer aplicar bem o recurso público, não tenha tanta dificuldade. Eu vou encerrar com uma frase, a minha intervenção aqui. É duro, é penoso gastar bem o recurso público no Brasil. É muito difícil. Gastar mal é fácil. Gastar bem o recurso público é uma via crucis. E eu creio que esse é o nosso desafio, tornar essa lei uma lei mais objetiva. Eu volto a dizer, o RDC pode ser um processo de transição que indique que é possível termos licitações mais democráticas, transparentes e menos burocráticas. Vamos falar do RDC daqui a pouco. Deputado Nelson Marquesan Júnior, PSDB do Rio Grande do Sul, gostaria de, o senhor também faz parte da comissão especial que vai debater essa matéria, gostaria de ouvir as suas opiniões gerais em relação à lei. Prazer, Maristela, estar aqui. Uma boa noite ao Alexandre, ao Valdecir, ao meu colega Helder e aos telespectadores. É uma alegria estar aqui discutindo esse tema que eu acho que é extremamente importante, porque é como efetivamente o setor público vai gastar o dinheiro público, né? E a sociedade tem a impressão que o dinheiro público não é de ninguém, quando na verdade esse dinheiro público ele é de todos, né? E como se tratam normalmente de 40% do nosso PIB, de um volume gigantesco, as pessoas, a Dona Maria, o seu José, acabam perdendo a noção desse valor. Ah, teve um contrato lá que foi desviado R$100 mil, 100 milhões ou 1 bilhão. Né? As pessoas acabam perdendo a noção do que é isso em 5.700 municípios, em 27 estados e numa enormidade de órgãos públicos federais. Só para a gente ter uma ideia, na Petrobras, de 2013 a 2014, foram 890 mil contratos. Desses 890 mil, 60 bilhões de reais, ou 88%, não foram através de licitação. Foram através de um regime, estou com uma tosse terrível, um regime diferenciado, através de um decreto que simplificou a forma de contratação e de compras da Petrobras. Então nós temos uma enormidade de volume de recursos e que, do meu ponto de vista, a burocracia ela é necessária até um determinado ponto. É ela que nos dá um padrão, é ela que nos dá uma segurança, é ela que nos dá uma garantia de uma certa organização. A partir do momento que ela é maior do que o necessário, ela começa a ser uma ferramenta de impor dificuldades para vender facilidades. Né? Então, esse é o grande desafio. E eu acho que esta reforma da Lei de Licitações, da Lei 8666 de 93, que é do deputado Luiz Roberto Ponte, que é um gaúcho, dono de uma empreiteira, que foi deputado federal há muito tempo aqui, foi um grande avanço para a época, um sensacional avanço, quando não se tinha nenhuma burocracia, nenhum regramento. Hoje, da forma que as coisas evoluíram, pela agilidade necessária e com a diversidade de serviços, produtos e obras a serem feitas, ela precisa se modernizar. Né? O que me parece deixar claro é o seguinte, assim como a reforma política não é a panaceia que querem vender, nenhuma lei de licitação, nenhuma reforma será o fim da corrupção, o fim do desvio de recursos públicos. O que acaba, do meu ponto de vista, com a corrupção, com o fim dos desvios de recursos públicos, são duas coisas. A transparência do setor público, que hoje não é público ainda, e o fim da impunidade. Porque o corrupto, ele será corrupto em qualquer forma de sistema eleitoral, ele será corrupto com qualquer legislação de aquisição de bens e de serviços. Ok, deputado, obrigada. Alexandre Cairo, procurador da Fazenda Nacional da Advocacia Geral da União. O deputado Nelson Marquesan Júnior comentou a questão da Petrobras, que tem muito na mídia, a Operação Lava Jato. Também o Nestor Almeida, do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte,
É de fato imperativo uma mudança radical na lei de licitações, uma vez que a mesma é arcaica, protecionista e altamente incentivadora de práticas de corrupção, como a da Petrobras. Fernando Henrique Cardoso, em 98, cometeu um dos grandes erros ao abrir exceções para empresas públicas como a Petrobras. Aguardamos pela aprovação das modificações necessárias, onde empresas de pequeno porte, esse é um ponto que a gente vai tratar aqui, Nestor, a questão das empresas de pequeno porte, possam participar sem dificuldades, como ocorre atualmente. Então, assim, obviamente o nosso programa não é para discutir a Operação Lava Jato, essa é uma outra expressão nacional, que com certeza teremos, mas o deputado Eldo Salomão comentou a questão de ser a lei de licitações, promover um processo lento, burocrático, e que isso gera mais probabilidade de corrupção. Então, usando o caso da Petrobras como exemplo, quando esse decreto foi feito ainda em 98, a justificativa é que uma empresa que compete no mercado, apesar de ser uma empresa de economia mista, como a Petrobras, que compete no mercado, muitas vezes ela não pode ficar presa a um processo dessa natureza, burocrático, arcaico, lento, porque ela perde a competitividade dela. Então, usando essa questão como pano de fundo, eu queria a sua avaliação em relação a esse aspecto. As empresas públicas ou as empresas de economias mista, elas têm a possibilidade, na sua visão, devem ter a possibilidade de ter flexibilizado a lei de licitações? Veja bem, essa é uma questão que requer um certo cuidado a se tratar, porque tem uma certa razão, quem compete no mercado precisa de celeridade. Todavia, nós devemos também observar um outro aspecto, que é a da transparência das informações. Ou seja, o que realmente deve ocorrer é uma coisa que, como muito bem colocou o deputado Marquesan, é que não está havendo uma transparência adequada. O sigilo de informações comerciais tem limite. Ela não pode, por exemplo, deixar de ser divulgada para o órgão de controle. O órgão de controle tem que ter total acesso a qualquer informação. Né? Então, partindo desse princípio, os atos praticados em compras e contratações por parte de estatais tem que se observar procedimentos licitatórios com algumas flexibilidades, sim, porém, os atos praticados pelos agentes públicos não podem jamais deixar de ser fiscalizados pelos órgãos de controle. Como há muitos anos eu venho ouvindo falar, por exemplo, o Tribunal de Contas reclamando o tempo inteiro que não consegue ter acesso a informações de Petrobras e outras estatais com tais alegações, BNDES, quando, na verdade, o sigilo tem um certo limite. Eu entendo que o sigilo tem que observar também e ter como seu limite os órgãos de controle. Ou seja, o órgão de controle não pode haver limite para o órgão de controle. E, com certeza, se tivéssemos, talvez, há mais tempo, tido acesso a essas informações, provavelmente, muito do que está acontecendo teria deixado de ocorrer, não teria ocorrido. Poderíamos ter evitado isso aí. Então, a flexibilização ocorre, mas é importante, mas o que pode realmente evitar o mau emprego do recurso é a fiscalização efetiva. Valdeci Pascoal, a bola agora está com você. Falou em fiscalização, você que é presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Foi falado aqui sobre a importância da transparência, de modo a garantir a fiscalização pelos órgãos de controle e eu diria até que pelos cidadãos, que têm direito de fiscalizar os seus recursos que estão sendo investidos. Na sua visão, o que precisa ser aperfeiçoado na lei de licitações para que esse controle seja mais bem realizado? Perfeito. Boa noite, Maristela. Boa noite, deputados Marquesan, Helder, Cairo. É um grande prazer participar desse programa sobre esse tema tão palpitante, que é licitações públicas, no momento em que o Brasil vive, de fato, uma crise de governança. A política pública não está saindo do papel com a qualidade devida, afora o que a corrupção também está impregnada, de alguma forma, nos procedimentos de compras governamentais nas licitações. Então, o tema é importantíssimo, está em consonância com o que quer o cidadão brasileiro. E os tribunais de contas não se omitem. Os tribunais têm uma palavra, têm uma reflexão para dizer sobre esse momento importante. É sobre o prisma do controle, mas é uma instituição, são instituições, e a Tricom representa
os tribunais de contas, como o Instituto Rui Barbosa, como cada presidente, cada membro do Tribunal de Contas está preocupada com esse tema. A Lei 8666, de fato, ela cumpriu um papel importante, ela foi aprovada naquele contexto pós-impeachment, em 92. Ela teve um papel muito importante de garantir a impessoalidade, de garantir a economicidade, mas, como disse aqui, nossos colegas, é muito burocrática e, de alguma forma, trava essa efetividade da política pública e, de alguma forma, induz o controle também a ser muito formal. Então, existe um projeto, Maristela, que está tramitando aqui no âmbito do Congresso Nacional, é o PLS 559/2013, teve como relatora a senadora Cátia Abreu, e me parece que é o projeto que vai substituir a 8666, e o que está mais avançado para aprovação, ainda pendente de algumas emendas, mas é o projeto mais avançado. Nós temos uma reflexão sobre essa proposta. Existem aspectos que avançam no sentido da celeridade, no sentido da agilidade, da desburocratização, mas também nos preocupa uma parte que diz respeito ao controle. Primeiro, eu citaria alguns avanços. Por exemplo, inverter a ordem do procedimento licitatório. Hoje em dia, a regra geral é se fazer toda uma análise da habilitação jurídica, regularidade fiscal, para depois ir na proposta econômica, qual é a mais vantajosa, e aí dá margem a muitos recursos. Nessa proposta que está em discussão, há uma inversão. Primeiro se analisa a parte econômica e só abre a proposta da habilitação para aquela única empresa que venceu a parte da proposta econômica. Então isso vai agilizar muito o tempo, porque um dos gargalos é o tempo de execução de um procedimento licitatório. Isso é muito importante. Outra coisa que eu achei importante na proposta é a extinção da tomada de preços e do convite. Já estava quase em desuso por alguns órgãos públicos, mas era um foco de corrupção. Não havia controle da margem a conluio, da margem a fraude. Explica para quem está em casa que não é desse métier. Isso. Quando é que se usa carta convite, quando é que se usa... Alguns valores pequenos, o gestor pode escolher 3 fornecedores e pedir propostas. É muito comum os tribunais de contas se depararem com fraude, com bula. Até 150 mil, é isso? Tem um valor até R$8.000, é o valor de dispensa, convite até 150 e por aí vai. São limites fixados pela própria lei. E à medida que os valores são maiores, o processo licitatório vai se tornando mais Outro complexo. grau, mais complexo. Vai tomar número de preço, concorrência. Hoje já temos o pregão, que foi uma grande inovação, a lei do pregão, que está incorporada a esse novo projeto. E eu vou despertar aqui, eu queria chamar a atenção para um tema muito importante, que muitas vezes é deixado de lado. É a questão da ordem cronológica dos pagamentos públicos. A Lei 8666 já prevê no artigo 5º um dispositivo republicano, que tem a ver com eficiência, que tem a ver com economicidade e com ética, que é, todo fornecedor tem direito de receber na ordem que entregou o produto ou que entregou o serviço à administração pública. Hoje em dia, um dos focos de corrupção na gestão e de excesso de preços praticados é justamente porque o poder público, em muitas ocasiões, não cumpre essa ordem cronológica. Dá salto, paga para um amigo primeiro, muitas vezes é fruto de propina, é um dos focos de corrupção que existe hoje. Então, essa lei nova, essa proposta, Maristela, ela avança nisso. Primeiro, ao inserir os tribunais de contas e o controle interno no controle dessa ordem cronológica. E uma sugestão que eu já faria em nome do controle externo brasileiro seria de que tivesse uma emenda, um parágrafo a mais nesse artigo do novo projeto, que obrigasse os gestores a colocassem de forma transparente essa ordem cronológica. Não basta cumprir. Todo cidadão tem o direito e os fornecedores têm o direito de saber qual é a ordem que vai receber. Isso me parece uma proposta moralizadora. Ela já avança e, com a transparência por parte da gestão, seria mais efetivo ainda. Agora, nos preocupa muito a parte endereçada ao controle externo, ao papel dos tribunais de contas. Hoje, a maior efetividade dos órgãos de controle, dos tribunais de contas especificamente, é essa atuação preventiva, de fazer a biópsia na gestão, de ir lá no edital de licitação, detectar um sobrepreço, detectar um critério restritivo de competitividade e já assinalar para o gestor, dar um alerta para o gestor através de uma cautelar. O tribunal não quer substituir o gestor, tem a consciência disso, mas bilhões e bilhões de reais têm sido economizados a partir dessa competência preventiva. E, no projeto que está em discussão, há uma tentativa de mitigação, de diminuição desse poder cautelar, exigindo uma burocracia para os tribunais de contas concederem essas cautelas, que ela é a serviço da boa governança e a serviço do bom gestor. Então, nos preocupa esse ponto, nós alertamos o presidente do Senado, o presidente da Câmara,
na oportunidade que estava sendo votado o PL na legislatura passada ainda, e foi suspenso. Uma das razões foi essa preocupação dos órgãos de controle. Tem outros pontos também que nos preocupam, que eu posso esclarecer ao longo desse debate. Vamos falar ao longo do debate, com certeza. Deputado Helder Salomão, PT do Espírito Santo, eu quero aproveitar, antes até de passar mais uma pergunta para o senhor, esclarecer para quem nos acompanha, que esse assunto já está em debate na Câmara há muito tempo. Né? A mudança da lei de licitações é algo que começou a ser discutido ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, passou pelo governo Lula e agora está nesse governo. E o Valdeci fez referência a uma discussão que está acontecendo no Senado Federal, que também aprovou em comissão especial um relatório que agora está se tramitando nas comissões temáticas daquela casa. Vai haver um momento, obviamente, que esses dois trabalhos vão se encontrar. E deputado Helder Salomão, PT do Espírito Santo, eu queria ouvi-lo em relação a essas duas propostas comentadas aqui pelo Valdeci, que estão nessa discussão do Senado. A carta convite e a tomada de preço. Você acha que isso pode ser um caminho, a extinção dessas duas formas de licitação? Eu acho. Eu creio que nós temos que ter muita humildade nesse debate. Arrogância, né? Ninguém é dono da verdade, nem nós parlamentares, nem os órgãos de controle, cada um tem o seu papel. Acho que nós temos que ter bastante humildade nesse debate e buscar uma proposta de consenso, né, possível nesse momento. Eu, como disse, fui prefeito, então eu vivi essa experiência. E digo o seguinte, o sistema de licitação que nós temos hoje favorece aos maus políticos, não favorece aos bons. Né, eu quero fortalecer a fala do nosso colega do Tribunal de Contas, que diz que a lei, ela, por ser muito burocrática, ela também favorece a um tipo de controle que se prende muito ao formalismo. E ao se prender ao formalismo, o que ocorre? Muitas vezes os bons gestores são penalizados. Até porque, né, nós sabemos que a forma como os tribunais são formados no Brasil tem muita influência política também. Né? Felizmente, no nosso estado, o Tribunal de Contas teve um avanço extraordinário. Né? E tenho visto que isso está acontecendo no Brasil, e isso é muito bom, porque eu sou defensor do fortalecimento dos órgãos de controle. Tem que ter controle. Quem se atreve a entrar na vida pública tem que se submeter ao controle, primeiro do povo, e segundo dos órgãos que estão aí para fiscalizar. Agora, eu concordo, colega deputado Nelson Marquesan, que um dos aspectos é combater a impunidade, porque o corrupto, aquele que quer fazer coisa errada, ele vai fazer com a lei aperfeiçoada, com a lei moderna ou com a lei burocrática. Para se adaptar. Né? Ele vai dar um jeito de se adaptar. Agora, não é o debate aqui, mas nós que somos eleitos, um sistema eleitoral também caduco, e nós estamos discutindo a reforma política, eu penso que se a gente não enfrentar o modelo de financiamento de campanhas eleitorais que nós temos hoje, porque para mim é lá que está o nascedouro da corrupção do Brasil. O nascedouro da corrupção do Brasil está exatamente no modelo de financiamento que nós temos. E nós temos esse desafio agora, de mudar isso, de acabar com o financiamento de grandes empresas que não emprestam ou que não financiam campanhas por interesse que não seja, na grande parte, né, das situações que nós conhecemos, porque gostam desse ou daquele político, porque querem fazer negociatas. Eu creio assim, que nós podemos diminuir o tempo, nós precisamos diminuir o tempo de licitação. Do dia em que a gente decide fazer uma obra, né, vamos pavimentar uma via, construir uma creche, fazer uma unidade de saúde, até o dia que a gente consegue inaugurar, você que está em casa aí, que está nos acompanhando, sabe como é. É duro, porque por mais ágil que a gente seja, demora muito. Então tem que tornar mais ágil. Quanto menos etapas, menos possibilidade de recursos e de manobras nós tivermos na lei, melhor. Então eu me coloco à disposição, eu estou na comissão especial, né, me coloco à disposição para ouvir os órgãos de controle, para todos aqueles que querem colaborar, com o cidadão brasileiro que está acompanhando, que quer essas mudanças. E o que eu espero é que a gente chegue a um modelo de lei mais moderno, que diminua o tempo, que diminui o desperdício dos recursos públicos, que ajude a combater a corrupção, né, que torne mais transparente
os processos licitatórios e que tornem esses processos mais rápidos. Porque por mais que a gente deve ter o cuidado, Jairo, que com a flexibilização, né, dos processos, por outro lado, eu posso assim, afirmar isso com muita segurança do que eu vou dizer. É um engano a gente achar que quanto mais burocrático o processo for, mais controle a gente vai ter. Não é assim que acontece. Então, é mais transparência, menos formalismo e os órgãos de controle que estão, inclusive, eu fico feliz com isso, porque eu vejo que eles estão mudando a forma de exercer o controle. Então, e acho que ao mudar a lei, a gente colabora para que isso se aprofunde, para que a gente puna os maus gestores e facilite a vida dos bons gestores. Facilitar não é não controlar, não é fiscalizar, mas é criar um mecanismo mais ágil para o cidadão poder ter mais educação, mais saúde, mais prestação de serviço. Eu preciso fazer um intervalo. Na volta, a gente vai dar continuidade a esse debate, vai falar do regime diferenciado de contratações. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressionacional@câmara.leg.br ou Twitter, @xnacional. O Expressão Nacional volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e também na internet. Hoje nós estamos falando sobre as mudanças que devem ser feitas na lei de licitações de modo a garantir compras, a administração pública comprar produtos e serviços de qualidade a preço justo e reduzir o desvio de recursos públicos. Eu quero voltar nesse bloco o Alexandre Cairo, procurador da Fazenda Nacional, da AGU. Alexandre, já foi comentado aqui rapidamente sobre o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, que veio inicialmente para essa casa para resolver o problema das obras da Copa e das Olimpíadas. E, paulatinamente, ele foi ganhando corpo, passou também para as obras da área de saúde, para as obras do PAC, para as obras de educação, até que chegou um ponto que quase que liberou geral, né? Pode usar o RDC para praticamente tudo. Já existe alguma avaliação sobre os resultados positivos e negativos do RDC? Olha, existe sim. E nós estamos falando muito aqui, né, eu estou sentindo muito foco de corrupção envolvendo essa matéria. E tem uma coisa muito importante que tem que ser dita, né, e nós já chegamos a um patamar de evolução que nos permite concluir, por exemplo, que a forma eletrônica de licitar, ela não tem mais volta. Entendeu? E é o pregão eletrônico. O pregão eletrônico, o RDC
questão burocrática que vai efetivamente evitar essa questão. Acho que tem muitas questões envolvidas. Aqui foi falado em corrupção, né? Bem disseste bastante. Acho que, acima de tudo, é o interesse público. E aí se envolve não ter corrupção, a questão da incompetência, ou seja, fazer uma boa gestão, a questão do resultado ser, porque às vezes pode não ter corrupção, mas o resultado da licitação ser do interesse público uma porcaria, ou seja, não atingir aquele objetivo, né? A questão da velocidade, né, da agilidade, porque às vezes o serviço público mal prestado depois de um tempo, etc., ele é mal prestado. Então acho que é muito grande esse aspecto. Acho que na nossa comissão nós teremos que chamar aqui não só prefeitos, governadores, mas também empreiteiros, prestadores de serviços, pessoas que vendem produtos, compras, né, órgãos de controle, juristas, administradores, economistas. Eu acho que é uma visão muito ampla, né? Eu repito, é muito recurso e muitas formas dele ser mal aplicado, em velocidade do tempo, da corrupção, etc. E acho que nós já temos aqui uma estrutura pública gigantesca de controle. O cidadão que está nos assistindo aqui, ele paga o Ministério Público, que é o fiscal da lei, ele paga o Ministério Público de Contas, que está junto aos tribunais de contas para fiscalizar só a parte financeira, ele paga o Tribunal de Contas do seu estado, ele paga o Legislativo do seu estado, ele paga a Advocacia Pública do seu estado e ele paga o controle interno, que são as controladorias internas. Então ele paga, no mínimo, 6 órgãos só para fiscalizar aonde aqueles gestores estão gastando. E além de toda essa estrutura pública estadual, ele paga essa estrutura pública em parte em nível municipal e também em nível federal. Então, a estrutura pública de fiscalização, ela é quase do tamanho da estrutura pública que deve gastar o recurso para as atividades fins. Ou seja, o Estado ele já é gigante e ele provou que mesmo gigante, além de gigante, ele é caro por ser gigante, ele é incompetente, ele é corrupto e ele é cheio de, vamos dizer, vantagens, garantias ou privilégios. Isto também tem que ser combatido, porque isso são formas de corrupção. Então, eu repito, eu acho que o que vai efetivamente melhorar qualquer legislação eleitoral, qualquer legislação de compras, de controle de gastos públicos, de formas de contratar e de comprar com recursos públicos, é a transparência. Porque hoje, nem os tribunais de contas estaduais ou o da União, nem a advocacia pública, nem esta casa aqui são públicos de verdade. Porque se o senhor cidadão tentar entrar aqui agora no nosso site, na era digital, e tentar saber aonde o recurso público é aplicado, o senhor não consegue saber onde é que vai cada centavo. O senhor tem lá rubricas gigantescas, móveis, 100 milhões. Qual é o controle que se pode fazer com esse dado? Absolutamente nenhum. Então só haverá um efetivo combate à corrupção, à incompetência e aos privilégios com a verdadeira transparência que não existe. E dificilmente existirá, porque as corporações são muito fortes no sentido de garantir as suas despesas mais ou menos ocultas, para que ninguém descubra a incompetência, a corrupção e os privilégios. Só para finalizar, por que o cidadão hoje não pode entrar em algum site público, evidente, e saber quanto é que custou esta caneta, que no caso aqui não é da Câmara, não é a Câmara que me deu, é um brinde que eu peguei, mas a caneta que a Câmara comprou, a caneta que o Judiciário comprou, a caneta que o professor do seu município comprou, a caneta que os 5.700 municípios compraram, saber a marca e o valor. Botar numa planilha de Excel e ver qual foi a mais cara e a mais barata, para que ele possa ver. A da Câmara custou 5 centavos, a do município tal custou R$50. E aqui, no Boteco da Esquina, custa 1 centavo. Quando a gente tiver isso, aí nós estaremos combatendo a corrupção, a incompetência e os privilégios. Enquanto não chegar lá, com respeito aos colegas aqui, que eu entendo que a maioria concorda comigo, nós estaremos, na verdade, afastando o cidadão da sua cidadania. Ok, deputado Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. A gente está falando muito aqui em grandes compras, em grandes empreiteiras, em grandes licitações, né? A gente aqui em Brasília tem muito esse vício, né, de pensar nas coisas muito grandes, porque a União está aqui.
Mas um pequeno município, ele hoje também tem que seguir a lei de licitações da mesma forma. Como é que funciona num pequeno município do seu estado, num pequeno município do Acre, um município com 20 mil habitantes, com 10 mil habitantes, para seguir toda essa parafernália de leis? Perfeito, Maristela, uma grande pergunta. Eu só me permitiria aqui fazer duas reflexões sobre o que foi colocado aqui anteriormente. Primeiro, em relação à reforma política. Me parece que já virou clichê dizer que a reforma política é um grande bálsamo para a solução de muitas coisas, mas eu confesso que concordo com isso. Ela, de fato, é muito importante, é a reforma mais urgente, deveria ser a grande bandeira dos movimentos sociais, porque existe um link cada vez mais comprovado do abuso do poder econômico nas eleições, nas campanhas caríssimas, campanhas irracionais, e que depois é devolvido isso em privilégios, em licitações, em contratos e em subsídios econômicos. Então, está comprovado, mundialmente, os dados da OCDE, 57% das propinas do mundo advêm de licitações vinculadas a campanhas eleitorais. Então, esse Congresso tem um dever, os parlamentares têm um dever de aprovar uma reforma política austera. Segundo, em relação ao tamanho da máquina de controle, de fato, o Brasil, pós-Constituição de 88, aprimorou os mecanismos de controle. Não se compara hoje o Ministério Público, os tribunais de contas, os controles internos, ao que existia antes de 88. Houve um aprimoramento enorme. Precisamos aprimorar mais ainda. Por exemplo, em relação à composição, que o deputado Helder Salomão tocou aqui, o sistema atual já avançou muito. Hoje a participação de membros da carreira, os requisitos constitucionais são arrojados, são rígidos. E os tribunais de contas, por exemplo, são compostos por servidores qualificados, concursados, atua o Ministério Público de Contas especial, como fiscal da lei. Então, de fato, é um aparato que é importante, porque controle é inerente à gestão. Tem que ter controle. E o tamanho da máquina do controle não chega, é insignificante se comparar com a máquina da gestão. Eu discordo nesse ponto do deputado Marquesan. Em relação aos municípios, Maristela, você toca no ponto primordial. O Brasil há o costume de se aprovar leis em Brasília, leis de caráter nacional, e muitas vezes esquecendo das realidades locais dos pequenos municípios. Você imagine um prefeito de um pequeno município do Nordeste, do Norte e do Sul, se deparar com a lei, esse projeto de lei que está em tramitação no Senado, que está mais avançado, tem mais de 260 artigos, ele aumenta 50 em relação a 8666. Vai gerar uma crise de interpretação. Hoje em dia já tem interpretação do controle interno, dos tribunais de contas, do TCU, gera uma insegurança jurídica. Então, me parece, deputados Cário e Maristela, que qualquer projeto que queira se adequar, que queira sair do papel, ele tem que levar em conta a realidade municipal. Parecido com o que houve, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se estabeleceu mecanismos mais simplificados para municípios até 50 mil habitantes. Por outro lado, há um desafio enorme, estrutural. Nem sempre os erros de licitação decorrem de corrupção. Tem muito bom gestor que entra nesse amaranhado burocrático. Então é fundamental, os tribunais de contas clamam por isso, sensibilizam os gestores para estruturarem. Como disse aqui Alexandre, primeiro uma procuradoria pública que possa auxiliar nesse controle preventivo, para depois não ser responsabilizado e responder a processos e garantir a qualidade da licitação. Segundo, o controle interno no Brasil. Toda auditoria, toda empresa privada consistente, efetiva, tem um sistema de controle interno, de auditoria interna é fundamental para auxiliar o gestor. No Brasil, o controle interno funciona bem na União, funciona razoavelmente nos estados e precariamente nos municípios. Então, sem haver uma estruturação dos mecanismos de controle interno no âmbito municipal para melhorar a governança municipal, realmente fica difícil. Mas o que nós deixamos aqui, a reflexão é essa, é que os municípios precisam ter uma regulamentação especial, um capítulo mais simplificado para as compras governamentais. Já existe hoje também um ponto, Maristela, importante, que é a lei da micro e pequena empresa, deputado Helder, que nós falávamos. Essa lei é muito importante. Uma das resoluções da Tricom é justamente a sensibilização dos tribunais de contas para cobrarem o efetivo cumprimento da lei da micro e pequena empresa. Pois não. Eu quero ouvir o deputado Helder Salomão exatamente sobre essa questão das microempresas. E depois eu volto a falar sobre o papel da Tricom, que está tendo um trabalho bacana em relação à sensibilização dos gestores para cumprir essa lei, que muitas vezes tem município que não tem nem a lei regulamentando. E é fundamental para o desenvolvimento econômico local, para a geração de impostos, para poder
suprir um pouco dessa crise fiscal do Pacto Federativo que assola os municípios brasileiros. Deputado Eldo Salomão, eu queria ouvi-lo exatamente sobre essa questão das microempresas. Mais uma vez, trazendo a coisa, tirando das grandes empreiteiras, das grandes obras, das grandes licitações. Em que medida que a lei de licitações deve facilitar, se é que já não facilita a legislação, o acesso das micro e pequenas empresas ao processo licitatório? Eu tenho convicção e sou apaixonado por essa causa, né? Eu governei uma cidade que é a terceira maior cidade do Espírito Santo, maior do que a capital, porque lá nós temos uma curiosidade, né? A capital é a quarta maior cidade, primeiro Serra, segundo Vila Velha, terceiro Cariacica, quarto a capital em população. Cidade com a menor receita per capita do estado, Cariacica, e com a maior vulnerabilidade social. Nós fizemos uma opção, no nosso governo, de apostar na educação e nas micro e pequenas empresas. E Cariacica, naquele processo em que se discutia aqui no Congresso a aprovação da Lei 123 de 2006, que foi sancionada em dezembro de 2006 pelo ex-presidente Lula, nós fizemos um debate e Cariacica foi a primeira cidade do Brasil a regulamentar a lei geral. E por conta disso, nós implementamos uma lei e começamos a implementar cada capítulo da lei. A desburocratização, a desoneração tributária, as compras governamentais, inovação tecnológica, ou seja, fomos fazendo a qualificação profissional. E em Cariacica, por exemplo, para abrir uma empresa, quando eu assumi a prefeitura, eram 150 dias para entregar um alvará, Valdeci. Quando eu deixei a prefeitura, 8 anos depois, a gente podia entregar um alvará em 5 minutos pela internet, ou em 48 horas. O que é muito importante, porque as micro e pequenas empresas são as grandes geradoras de emprego no Brasil. E, assim, o resultado é que Cariacica passou a ser uma das cidades que mais cresceu nos últimos anos no Espírito Santo, embora ainda seja a cidade com maiores problemas sociais, porque ela vem de um histórico grande. E a gente deve isso à lei geral, que esta casa aprovou, que o Congresso aprovou. Então, assim, eu vejo com alegria, conselheiro Valdeci, que os tribunais de contas estão entendendo que dar tratamento diferenciado, como prevê a Lei 123, nas licitações para micro e pequena empresa, é uma forma de fomentar o desenvolvimento local. E a responsabilidade fiscal por Exatamente. Então, nós fizemos isso em Cariacica. Com isso, quando eu comecei a desenvolver o projeto, apenas 14% das licitações eram vencidas por micro e pequenas empresas. Nós, junto com o Sebrae, começamos a fazer capacitação dessas empresas, dos empreendedores, que nós criamos a Casa do Empreendedor. Resultado, nós chegamos no pregão eletrônico, Caio, a 73% das micro e pequenas empresas vencendo as licitações. Eu tive, como todo gestor tem, questionamentos dos órgãos de controle sobre processo licitatório em alguns pontos. Felizmente, eram apenas questões muito burocráticas e tal. Mas no que diz respeito, eu vou frisar isso aqui, no que diz respeito à aplicação da Lei 123, que dá tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, o Tribunal de Contas, nos 8 anos que eu fui prefeito, não fez nenhuma ressalva. Nenhuma ressalva. Ou seja, nós aplicamos a lei, demos tratamento diferenciado, prioritário à micro e pequena empresa. Com isso, Cariacica deixou de ser uma cidade dormitório e passou a ser uma das cidades que mais geram empregos no Espírito Santo. Os dados da RAIS 2009, 10, 11 e 12 mostram que o percentual de geração de empregos de Cariacica foi maior do que Vitória, Vila Velha e Serra. Okay. Então, assim, eu acredito que a Lei 123 pode ser uma luz importante, viu, Nelson, para nós discutirmos a reformulação da lei de licitações. Porque, na verdade, além de ser um campo na lei de licitações, também é uma mini reforma tributária. Que é favorecendo as pequenas... Reforma tributária é o tema do Expressão Nacional da semana que vem, que vai discutir Pacto Federativo. No Pacto Federativo, é isso aí. Alexandre Cairo, procurador da Fazenda Nacional. Eu quero ouvir em relação a outro ponto, se tem uma forma de estimular, por exemplo, no processo licitatório, a contratação de empresas que adotem práticas sustentáveis. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, né? Todo mundo preocupado com o meio ambiente. É possível que a legislação insira cláusulas desse tipo? Sem ser direcionada? Antes eu gostaria apenas de também falar um pouco da lei complementar, se me permite, que
ela, sem sombra de dúvida, interfere diretamente hoje em dia em todas as licitações, né, em qualquer modalidade. E a MEPP efetivamente vem tendo um tratamento diferenciado, e como não poderia deixar de ser, porque é um mandamento constitucional, que já vem de 88, levou-se até muito tempo para regulamentar a matéria, só foi ocorrer em 2006, né, e o Estado realmente não pode virar as costas para uma realidade, que as micro e pequenas empresas são disparado um grande percentual, né, aquelas que mais empregam no país, e o Estado não pode virar as costas para um fato. Então, hoje, como é que está funcionando? Realmente, ela tem prerrogativa na fase das propostas de preço e na habilitação. Na proposta de preço, ela, se tiver dentro de um percentual de até 5% acima do menor preço, ela tem o direito de dar um lance único e final inferior ao menor preço. Na habilitação, a prerrogativa dela é de poder regularizar documentação relativa à regularidade fiscal, né, com prazo de 5 dias prorrogável por mais 5, né, e que é uma prerrogativa exclusiva da MEPP, né, e ela tem nessas duas etapas essa prerrogativa. Foi falado também... Mas, Alexandre, isso pode se tornar, na mudança da lei, até para as outras empresas também. Sim, é uma proposta. Mas o que acontece é que nós temos também verificado que os estados, realmente, como foi falado aqui, não estavam podendo aplicar alguns dispositivos, como, por exemplo, o que permite a licitação exclusiva para a MEPP até R$ 80.000, que depende de regulamentação. Só que com a Lei Complementar 147, que alterou a 123, ele passou a permitir que o Estado, enquanto não regulamentar a matéria, aplique a regulamentação federal que já existe hoje, que é o Decreto 6.204. Né? Então, o Estado hoje vai ter que aplicar, o município também, a regulamentação prevendo a prerrogativa da MEPP, mesmo que ele não tenha regulamento. Porque, por força da Lei Complementar 147, que alterou a 123, ele vai ter que aplicar o decreto federal enquanto não regularizar o seu. Então, aí, por isso, ela vai ter obrigatoriamente que dar um tratamento diferenciado para a MEPP. E a questão ambiental? A questão ambiental, nós temos diversas legislações, né? Eu penso que cada matéria tem que ser tratada no seu âmbito, por especialistas. Nós já temos um emaranhado de legislação ambiental, né, no âmbito de lei ordinária, regulamentos, instruções normativas, né, regulamentando os decretos, tratando desse assunto. Interfere diretamente nas licitações? Sim. Hoje nós já temos uma política, inclusive, de cobrança dos gestores que insiram em seus editais questões relacionadas à sustentabilidade, né, e questões de natureza ambiental. Ou seja, que os produtos, por exemplo, que sejam vendidos para a administração, também tem um procedimento de desfazimento dos mesmos, ou seja, a questão relacionada à energia elétrica tem que garantir uma certa qualidade em relação ao produto que está sendo empregado, garantindo maior economia de energia, uma economia de água. Então, isso está sendo uma preocupação nos procedimentos licitatórios também. E vem sendo cobrado não só pelos órgãos que geram as legislações, aqui no caso do âmbito federal, por exemplo, o Ministério do Planejamento, né, como também os órgãos de controle vêm cobrando que os gestores pratiquem esses atos. Deputado Nelson Marquesan Júnior, nosso tempo está quase terminando, mas eu queria ouvi-lo em relação a um aspecto. A proposta em discussão no Senado, ela sugere que o critério de eficiência nas compras corresponda a 70% do peso da proposta. E que o valor proposto, o valor da venda, da compra, teria um peso de 30%. Essa proposta parece que exigiria vários pontos que foram tratados aqui. Uma capacitação, uma melhor capacitação do servidor que vai preparar esse edital e que vai avaliar se isso foi cumprido, a questão da fiscalização. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Existem várias formas que são discutidas, né? Uma delas é isso, ter um edital mais perfeito através de uma estrutura pública mais qualificada, etc., que não é viável para todos, né? Porque a gente sabe que tem municípios pequenos que não têm essa competência, essa capacidade e nem prioritário no seu orçamento montar 5.700 estruturas qualificadas para todas as compras, contratos, né, e serviços, não é viável. E há outras questões sendo discutidas, como as certificações, através de institutos certificados ou de universidades certificadas, que possam certificar competências, certificar qualidades, né? Por exemplo, hoje nós temos estruturas de cimento diferenciadas. São estruturas de cimento que não são porosas, elas não pegam mofo, elas não passam umidade,
não precisam pintar, elas são mais duras. Ou seja, se tu colocares isso numa licitação, numa concorrência, talvez o Tribunal de Contas de algum estado aponte. Talvez o Ministério Público Estadual aponte. Talvez o Ministério Público diga que isso é um direcionamento. Então, para essas questões especiais que geram uma qualidade do serviço prestado, imagina uma escola onde não vai passar umidade, onde não vão ter fungos nas paredes, onde não precisa pintar, onde é mais liso. Então, efetivamente, a gente haverá de buscar essa certificação em órgãos especializados que possam dar. Então, essa é outro grande desafio de como não direcionar as licitações, as concorrências, mas também buscar o que há de melhor, tecnicamente, não só pelo preço, né, para o cidadão. Porque, às vezes, aquele preço pago na contratação, na compra ou na construção daquela obra, ele pode ser maior naquele momento, mas a durabilidade ou a utilidade do produto pode compensar muito. É como uma lâmpada, né? Uma lâmpada pode ser muito mais econômica, ela é um pouco mais cara, mas ao longo do tempo ela dura mais e é mais econômica que outra lâmpada. Então, o desafio de colocar isso e pegar órgãos que não sejam só os públicos que possam certificar isso, é um grande desafio para nós também, Helder. Nem sempre o menor preço é o melhor. É o melhor, sem dúvida. Eu preciso encerrar o programa. Quero agradecer ao deputado Nelson Marquesan Júnior, PSDB do Rio Grande do Sul, desejar um bom trabalho na comissão especial, que vai começar efetivamente agora. Alexandre Cairo, procurador da Fazenda Nacional da AGU, muito obrigada também por sua participação. Deputado Helder Salomão, PT do Espírito Santo, muito obrigada também. Desejo ao senhor também boa sorte. E Valdeci Pascoal, presidente da Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, muito obrigada. E antes de terminar, eu gostaria que você explicasse rapidamente sobre esse livro. Vou pedir para mostrar aqui o livro. Esse livro é um livro de diretrizes para o aprimoramento dos tribunais de contas. São resoluções que a Tricom aprovou a partir de um processo democrático, ouvindo técnicos e membros dos tribunais de contas de todo o Brasil. Criamos resoluções justamente porque entendemos que os tribunais, Maristela, são importantes para a boa governança e para a boa fiscalização. São recomendações aos tribunais de contas de todo o Brasil para que fiscalizem com essa visão da boa governança e da conformidade, da legalidade. Por exemplo, aí tem resoluções que orientam a parte do controle interno, como deve ser um controle interno, a lei de micro e pequena empresa, a ordem cronológica dos pagamentos públicos, sem falar na composição dos tribunais de contas, no planejamento estratégico. Esse livro pode ser obtido aonde? Esse livro está no nosso site, disponível no www.atricom.org.br, e é um verdadeiro caminho de como os tribunais de contas podem ser, no futuro, já avançaram muito, mas podem se tornar cada vez mais instituições a serviço do cidadão brasileiro. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigado, participação no nosso debate. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela nossa página, muito grata também por sua audiência, por sua participação. Na próxima terça, nós vamos falar sobre o Pacto Federativo, que define as obrigações da União, estados e municípios e também como são distribuídos os recursos que garantem o cumprimento dessas manifestações. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça, às 9h30 da noite. Até lá.